Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos jovens, queridas jovens, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Pela bondade de Deus, hoje daremos continuidade ao estudo das lições bíblicas da classe dos jovens do primeiro trimestre de 2021. Ensina-nos a orar. Exemplos de pessoas e orações que marcaram as Escrituras. Especificamente, estudaremos a lição de número 2 para o dia 10/1/2021. Abraão, a vida de oração de um homem de fé. Mas antes de iniciarmos esta aula, eu quero te pedir, gostou? Deixa aquele joinha abençoado, faça os seus comentários e compartilhe com outras pessoas. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Sem mais delongas, vamos para o que interessa, vamos iniciar a aula de hoje. O texto do dia encontra-se no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo de número 12, que nos diz o seguinte: Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. A síntese da nossa lição diz o seguinte: a vida de Abraão nos traz grandes ensinamentos sobre a oração como um estilo de vida. A leitura bíblica, o texto base da nossa lição, Gênesis capítulo 18, versículos 23 ao 33. Repetindo, Gênesis capítulo 18, versículos 23 ao 33. Versículo de número 23 está escrito assim: E chegou-se a Abraão dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-las-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça ao juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: Não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar e disse: Se porventura acharem ali 40, e disse: Não farei por amor dos 40. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, e disse: Não o farei se achar ali 30. E disse: Esse agora me atrevi a falar. Se porventura se acharem ali 20, e disse: Não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: Não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Amados irmãos, queridas irmãs, o personagem que estudaremos nesta segunda lição é Abraão. Abraão,
um dos personagens bíblicos mais conceituados e admirados por todos os cristãos. Conhecido como o pai da fé, ele é uma referência para todos nós e nos ensina valiosas lições sobre como ser direcionado por Deus e confiar em Deus acima de todas as circunstâncias. Afinal, ele viveu em um tempo marcado pelo paganismo e por práticas que desagradavam ao Senhor, mas mesmo assim, Abraão se destacou por sua obediência, saindo de sua terra e do meio de seus parentes, conforme verificamos no livro do Gênesis, capítulo 12, versículo de número 1, quando o próprio Deus o convida a sair da sua terra, do meio da sua parentela, fazendo escolhas difíceis. Gênesis 21, 14. Chegando ao extremo entre obedecer a Deus ou poupar a vida de seu filho, e ele preferiu obedecer a Deus. Este homem, ele é para nós literalmente um exemplo. Aliás, exemplo inclusive no que diz respeito a uma vida de oração. E quando nós vamos observar a vida de Abraão, a sua vida de oração, nós aprendemos que a oração nos torna pacientes, longânimes. E neste primeiro ponto aqui, nós vamos também observar que a oração também é um processo. E é neste processo que nós somos moldados por Deus e aprendemos a ser pacientes. Afinal, nós buscamos concluir as etapas e os desafios da vida com a finalidade de alcançar os nossos objetivos. Essa característica humana de enfrentar desafios, enfrentar etapas, buscar os objetivos é nobre e deve ser valorizada. Mas há um detalhe muito importante que precisa ser destacado. É no processo que crescemos e as conquistas são desenhadas e colocadas em práticas. Vemos isso claramente na vida de Abraão. Ele é chamado por Deus, mas antes de alcançar o objetivo que Deus já revela para ele, obrigatoriamente Abraão precisa passar por um grande e doloroso processo. Na oração, esse princípio também é observado, pois em nossa rotina diária de diálogos com Deus, aprendemos a confiar em Deus, a abrir os nossos corações para Ele e também aprendemos a interceder pelo próximo e de forma serena ouvir o que o Pai nos fala, pois no processo nós aprendemos que a nossa vontade não pode, não deve estar em primeiro lugar. O que deve prevalecer em todo o processo é a vontade de Deus. Ainda em Abraão, ele vai aprendendo com Deus. E posteriormente em Harã, Gênesis capítulo 11, versículo de número 31, Abraão já tinha uma disciplina de oração,
já tinham uma prática de oração. Imaginemos nós como deve ter sido o dia em que ele ouviu claramente a ordem de Deus, dizendo para ele: Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Percebamos que neste processo de Abraão, ele já ouve a voz de Deus, ordenando-o a sair da sua terra, sair da sua zona de conforto. Abraão, ele precisa obedecer a Deus, é uma decisão dele. Obedecer implicava em sair da zona de conforto ou não obedecer, permanecendo na terra dos seus pais. Todavia, se não obedecesse, ele não veria a glória de Deus. Ele não desfrutaria das bênçãos de Deus. Para que ele alcançasse as bênçãos de Deus, ele precisava sair da zona de conforto. Muitas das vezes, ouvir a voz de Deus e obedecer requer de nós sacrifícios. A obediência à voz de Deus, repito, requer de nós sacrifícios. E ele ouve a voz de Deus e ele vai obedecer à voz de Deus. E é interessante que Deus não diz: saia daqui e vá para esta terra. Não. Deus diz: saia da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus ainda mostraria no meio do processo para onde ele iria. Esse foi o início de um longo processo que levaria o velho patriarca a ser considerado o nosso pai na fé. Além do mais, nós vamos observar literalmente, conforme está em Hebreus, capítulo 11, versículos 8 ao 19, que Abraão ficou conhecido como um homem de grande fé. E um dos segredos para tamanha fé de Abraão em Deus, evidentemente, repousa, é consequência de uma vida de oração. A forma como Deus falava com o patriarca era simplesmente impressionante. No seu chamado para ir para uma terra desconhecida, Gênesis 12, versículo de número 1. No momento da partilha das terras, Gênesis 13, versículo de número 14. No concerto de Deus com Abraão, Gênesis 17. Na intercessão pelos justos lá nas cidades de Sodoma e Gomorra, Gênesis 12, 18, versículo 26. Na solicitação do sacrifício de Isaque, Gênesis 22, versículo 2. Entre tantos outros momentos, o Senhor literalmente falou com Abraão. Abraão, com tudo isso, mostra-nos de forma bem clara que era sensível à voz de Deus. No tocante a isso, nos nossos dias, será que nós também buscamos essa condição de sensibilidade à voz de Deus? Ora,
quando observamos a vida de oração dos homens de Deus registrados na Bíblia e extra-Bíblia, veremos que na vida diária de oração, a prática de oração, ela revela dependência de Deus. A vida de oração revela reconhecimento da fragilidade, da falibilidade, da pequenez humana. A vida de oração revela fé, confiança no Deus Todo-Poderoso, a quem recorreram, a quem nós recorremos, e Abraão é um exemplo de uma vida de oração. A vida de Abraão, ela foi marcada por diversos momentos nos quais a paciência e a longanimidade foram decisivas, foram marcantes. Alguns anos, quando Deus faz a promessa, alguns anos separaram as promessas de Deus e a concretização dessas promessas na vida de Abraão. Por exemplo, a promessa de que ele seria pai de uma grande nação. Gênesis 12, versículo 2, Deus lhe falou: e far-te-ei, farei de você uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Entre esta promessa e a concretização dela, muitos anos se passaram. E durante esse período, o que fazer? Como se comportar? Ora, nós vamos ver que neste período ele está em constante oração. Por onde ele passa, ele ergue altar para sacrificar ao Senhor. Altar é representação, é símbolo de vida de oração. Logo, nós compreendemos por que Abraão foi um homem paciente através da oração, pois a oração ela nos torna pacientes e longânimes em uma trajetória onde somente o nosso relacionamento com Deus permitirá esse amadurecimento. Aos poucos, aprendemos a ouvir o sim ou o não de Deus. E às vezes aprendemos também a ouvir o não de Deus. Aliás, nós aprendemos até mesmo com o silêncio de Deus. A vida de oração nos traz esta maturidade espiritual, nos tornando pacientes, a ponto de sabermos lidar com o sim ou com o não, ou até mesmo com o silêncio de Deus. Nossa natureza nos impele a querer tudo para o nosso tempo, para o tempo presente, segundo o nosso querer. Mas Deus, que é onisciente, Ele sabe a hora certa para todas as coisas. Aliás, olha o que está escrito em Eclesiastes, para nós aprendermos, para nós compreendermos. Afinal de contas, o nosso querer não é o querer de Deus. Nós cristãos precisamos entender definitivamente que Deus, Ele é soberano. E o que Ele planejou para nós não ocorrerá
no nosso tempo, mas no tempo de Deus. O autor, o sábio, escreve no livro de Eclesiastes, capítulo 3, e deixa para nós: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Existe também tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder. Olha que interessante, na nossa vida também existe tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, costurar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Há tempo para todas as coisas, para todo o propósito debaixo do céu, e a oração, a vida constante de oração, molda-nos, ensina-nos que precisamos aguardar, esperar em Deus pacientemente, como disse o salmista no Salmo de número 40. É clássico, depois que aprendemos com Deus, através da oração, nós vamos declarar quando a bênção chegar: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O segredo da nossa espera paciente em oração é simplesmente porque nós sabemos em quem estamos esperando. O salmista disse: esperei com paciência no Senhor. Portanto, quem espera em Deus não se frustra. Quem espera em Deus não se decepciona, porque Ele é fiel. Paulo disse a Timóteo: ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel para conosco. Portanto, sejamos pacientes e aguardemos, esperemos em Deus em oração. No segundo tópico da lição, nós vamos ver Abraão intercedendo em favor dos moradores de Sodoma e Gomorra. Gênesis 28, capítulo 18, versículos 23 ao 33. Neste texto, com este homem, Abraão, nós vamos aprender a orar, inclusive em favor dos perversos. Não é à toa que o próprio Jesus também nos ensina a orar, até mesmo pelos nossos inimigos, por quem nos aborrece. Mas a bem da verdade, que orar em favor de homens maus não é nada fácil. Para isso, é preciso ter fé, amor e obediência, além de temor e esperança de que o Senhor pode reverter toda e qualquer situação. E Abraão tinha essas qualidades. Os habitantes de Sodoma e Gomorra eram homens perversos e pervertidos. Eram homens maus
e pervertidos e agrediam a santidade de Deus com suas práticas pecaminosas, com suas perversidades, e tornavam a vida das pessoas daquela localidade, como por exemplo a vida de Ló, sobrinho de Abraão, em um verdadeiro inferno, conforme verificamos no capítulo 19 do livro do Gênesis. O pecado em Sodoma e Gomorra havia alcançado os piores níveis possíveis, e tal condição nos lembra muito a que estamos vivendo na atualidade, na nossa contemporaneidade, pois a violência tomou conta das cidades, ou melhor, do mundo, e não importa a condição social ou política dos países. Mas aqui vale lembrar que não é apenas a violência física, violência em todos os sentidos da palavra, violência física, violência sexual, violência psicológica, violência no que diz respeito à transgressão ou à não permissão de alguém alcançar ou ter acesso aos seus direitos legalmente constituídos. É o que nós vivenciamos. Os homens estão andando de cabeça para baixo, perderam o norte, não sabem mais qual é o sentido da vida, vivem em prol do dinheiro. O amor ao dinheiro, já diz a Bíblia, é o amor ao dinheiro a raiz de todos os males. Para alcançá-lo, os homens fazem o que for preciso, e isso vai gerando violência após violência, e a sociedade cada vez mais distante de Deus. Com outras palavras, a vida humana parece ter perdido o valor. Aliás, não parece. A vida humana não tem mais valor. Os homens praticam seus crimes, a exemplo de um determinado trânsito ou acidente de trânsito, ele pode matar 1, 2, 3, seja lá quantas pessoas ele possa matar. Ele sai da delegacia pela porta no mesmo dia. Ele matou pessoas, mas as leis flexíveis permitem-os saírem pela porta no mesmo dia. Enquanto que alguém matar, por exemplo, um jacaré de papo amarelo, é crime inafiançável. A vida humana perdeu valor. Os homens ignoram o sofrimento dos homens, mas se sensibilizam com tantas outras coisas. Razão pela qual elevam-se cada vez mais os índices de homicídios, pedofilia, estupros, violência doméstica e tantos outros males que fazem parte, infelizmente, da nossa sociedade. E qual deve ser a postura da igreja? Qual deve ser o comportamento da igreja? É simples. A igreja precisa interceder, seguindo o exemplo de Abraão. Evidentemente que a igreja não deve apenas interceder, mas ela tem também como arma poderosa a intercessão,
rogando a Deus do alto intervenção divina. Todavia, a igreja também precisa agir, intervindo nos problemas sociais, desenvolvendo a sua missão integral. Prega, ora, mas também age nos problemas sociais. Mas aqui Abraão é um exemplo para nós que devemos orar pelos perversos. Um retrato absoluto da nossa sociedade. Este homem que intercede pelos moradores de Sodoma e Gomorra também é um exemplo para nós. Ele, Abraão, sua família, seu sobrinho e sua família vivem no meio da impiedade. Eles vivem no meio de pecadores. Eles vivem no meio de pessoas promíscuas, ímpias, perversas, que não temem a Deus. Todavia, Abraão não se contamina com o pecado que tão de perto rodeava a ele e a sua família. Deus, ele é paciente e certamente deu tempo para que as pessoas de Sodoma e Gomorra se arrependessem dos seus pecados. Mas eles não se arrependeram e cada dia mais intensificavam suas práticas pecaminosas, a ponto de seus pecados chegarem às narinas de Deus com um cheiro mau. Chega às narinas de Deus o cheiro mau da pecaminosidade dos homens das cidades de Sodoma e Gomorra. Porém, uma coisa é certa: o dia do juízo de Deus chega para ou na vida de todo e qualquer ímpio. Pode parecer que não, mas Deus, ele é justo e o juízo de Deus há de chegar. Aliás, aqui cabe uma observação. Muitos de nós, dentro da igreja, desenvolvendo atividades na igreja, cumprindo funções na igreja, e vivemos de forma enganosa. Enganamos aos homens, enganamos aos nossos líderes, enganamos aos nossos pastores, mas acreditem, a Deus ninguém engana. Portanto, cuidado, porque o dia do juízo de Deus há de chegar. E quando ele vier, é sem misericórdia. E o dia do juízo de Deus chegou para Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque Deus é justo e um dia nós colheremos absolutamente tudo que plantamos. Lembremos-nos das palavras do apóstolo Paulo: de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Percebamos que o apóstolo Paulo, ele é enfático. Tudo que o homem semear, ele ceifará. Se as sementes, seus frutos que plantarmos forem bons, colheremos bons frutos. Se forem maus, colheremos maus frutos. Ninguém planta manga para colher outro fruto. Ninguém planta coisas más para colher coisas boas. Não nos enganemos. Tudo que plantarmos, colheremos.
As sementes espalhadas pelos habitantes daquelas cidades eram malignas, perversa, mas havia agora chegado a hora da colheita. Então Deus avisa a Abraão a respeito da destruição que viria sobre os moradores das cidades. Diante dessa revelação do juízo de Deus, que destruiria Sodoma e Gomorra, Abraão decide interceder em favor dos justos que habitam naquela cidade. Evidentemente, quando Abraão intercede pelos justos, os ímpios serão alcançados também pelo favor de Deus. E ele começa perguntando: destruirias o justo com o ímpio? Deus conhece todos, sem exceção. Ele sabe quem é justo, ele sabe quem é ímpio. Deus não confunde o justo com o ímpio, nem o ímpio com o justo. Ele é onisciente. Destruirias? Abraão não estava tentando mudar a opinião de Deus, mas vemos aqui a reflexão de um homem de fé que conhecia a bondade e a justiça de Deus. Abraão sabia que o juízo de Deus viria, mas que ele é bom demais da conta para guardar, proteger e livrar os justos que viviam naquelas cidades. Com isso, vemos a atitude de um intercessor que se importava com o bem das pessoas, em especial aqueles que buscavam servir ao Senhor. A compaixão e o amor são características principais de um intercessor. Ele abre mão do tempo que tem para orar por ele, orar por sua família, para interceder por pessoas que talvez ele nem conhecia, mas sabia que lá, no meio daquela geração perversa, no meio dos ímpios, haviam pessoas que não se contaminaram. Não há desculpas, não há argumentos para utilizarmos e falarmos que cedemos porque estamos no meio corrompido. Não. Quem tem um coração voltado para Deus, ele vive no meio do pecado, mas ele é santo, porque o seu coração, a exemplo de Daniel, lembremos-nos, Daniel propôs no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Vivamos no meio do pecado. Enquanto estivermos na terra, viveremos esta dura realidade. Mas não vivamos na prática do pecado. Sejamos luz, sejamos sal, sejamos exemplos para este mundo que vive no pecado. Vivamos no pecado, mas não participemos do pecado. Abraão, ele é um intercessor em favor das cidades. Ele sabe muito bem que o Senhor é justo, o Senhor é bom, o Senhor é paciente, mas ele pune o pecado. Até em seus julgamentos Deus é bom, pois ele nos dá aquilo que semeamos. Cabe a nós, Igreja de Cristo, corpo de Cristo, mostrarmos ao mundo quão justo, santo, agradável
e amoroso é o Deus que nós servimos. Abraão nos ensina a interceder com amor, bondade e persistência por nossas cidades, pelos ímpios, por aqueles que zombam da nossa fé e da igreja do Senhor, e também por aqueles que são justos e bons. Um grande erro cometido por algumas pessoas em suas orações é a inclinação em apontar somente os defeitos, os erros das pessoas. Quando fazemos isso, incorremos no erro do fariseu, hipócrita, sepulcro caiado. Não somos ninguém para julgar os erros alheios. Lembremos-nos do fariseu que está diante lá e fala: ó Deus, muito obrigado, porque eu não sou como este pecador. Ele mostra os erros dos outros. Não é nossa função apontarmos os defeitos alheios. Por quê? Porque não podemos esquecer que se não fosse a misericórdia de Deus em nossas vidas, seríamos alvos fáceis do juízo e da justiça do Senhor. Oremos. Igualmente o pecador, que diferente do fariseu, ele chega diante de Deus e diz: ó Deus, tenha misericórdia de mim. O pecador estava dizendo: Deus, sou miserável, sou pecador, mas tenha misericórdia de mim. Não me julgue pelos meus atos, não me dê um julgamento de acordo com as minhas ações, mas tenha bondade. Eu estou arrependido. E esta oração, Deus espera que brote da nossa alma, que saia dos nossos lábios a oração de reconhecimento que somos miseráveis, que somos pecadores dependentes exclusivamente da graça e da misericórdia do Senhor. Então, definitivamente, sigamos o exemplo de vida de Abraão, fazendo da oração um estilo de vida, uma filosofia de vida, uma prática diária na nossa vida, para a glória do nome de Jesus. E assim nós chegamos ao terceiro e último tópico da lição. A oração nos protege de nos enganarmos. Nos protege de nos enganarmos a respeito da vontade de Deus. E Paulo mostra para nós que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Eu vou repetir. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Quando falamos de boa, perfeita e agradável, não estamos falando de vontades. Estamos falando de características da vontade de Deus. Boa, perfeita, agradável. Todavia, somente em uma caminhada de oração com Deus, teremos as condições ideais para desfrutarmos, para vivenciarmos, para experimentarmos tal bênção da vontade de Deus. Antes de tudo, é necessário viver uma total transformação através da renovação da nossa mente, do nosso entendimento,
que chamamos de metanoia. O que é metanoia? Uma total e radical mudança de pensamento. Ora, essa mudança de pensamento traz evidências na minha prática diária, porque a mudança de pensamento contribui, influencia diretamente na mudança de atitudes. E essa é a transformação natural que ocorre quando desenvolvemos uma vida de constante oração e busca por Deus. Nova visão, gerando inconformidade. Não vos conformeis com este mundo. Não assumam a forma do mundo. Não aceitem as práticas mundanas, posturas inusitadas, padrões elevados e a busca pela verdadeira vontade de Deus. Repito, a minha busca por Deus em constante oração transformará o meu jeito de pensar e a minha forma de agir. Logo, se não há mudança na minha forma de pensar, se não há mudança na minha forma de agir, é porque eu não estou vivendo com Deus, por Deus, nem para Deus. Precisamos destacar que a vontade de Deus é sempre boa. O próprio mestre faz referência a esse respeito em inúmeras ocasiões. A forma como a Bíblia apresenta a boa vontade de Deus para conosco nos inspira a sermos bons uns para com os outros. Eu vou repetir. A forma como a Bíblia apresenta a boa vontade de Deus para conosco. Isso aqui é interessante, meus irmãos. Quanto mais eu oro, quanto mais eu intensifico a minha vida de oração, mais eu me pareço com Deus, mais eu penso como Deus, mais eu vou agir da maneira de Deus. Quando eu digo penso como Deus, eu vou amar ao próximo como a mim mesmo. Eu não vou desejar o mal ao meu próximo. Eu não vou fazer nada para prejudicar ninguém na minha igreja, porque Deus não quer o mal de ninguém. Quanto mais eu busco a Deus, mais eu me pareço com Deus. E quanto mais eu me pareço com Deus, mais eu vou querer agir para a glória dele. Eu vou orar, eu vou interceder, eu vou pregar o Evangelho sem querer nada em troca. Eu vou amar os meus irmãos como a mim mesmo. Eu vou trabalhar na obra sem pretensões, simplesmente por gratidão a Deus, pregando o seu Evangelho. Pois disse Paulo, me foi imposta esta obrigação e ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Portanto, a vida de oração me inspira a servir a Deus para a glória dele. E no tempo certo, Salmo 27, amado, em sua infinita bondade, suprirá, disse Paulo, suprirá em glória todas as nossas necessidades. Portanto, descansemos a nossa alma e o nosso coração. Pode ser que esteja difícil, mas acredite, a vontade de Deus para a minha vida, para a tua vida, ela é boa. Mas não só é boa, a vontade de Deus também é agradável. Sim,
ela gera um bem-estar a todos os que dela experimentam. Vida de oração nos faz desfrutar da vontade agradável de Deus e nos faz pessoas agradáveis. Não importa se tudo vai bem ou se vai mal, se passamos por momentos felizes ou de grandes dificuldades, se os desafios são pequenos ou gigantes, se permitirmos que a vontade divina seja constante em nossa vida, nos sentiremos bem e em paz, porque a vontade dele é agradável. A humanidade, ela não consegue enxergar a vontade de Deus como agradável, mas cabe a nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, mostrarmos ao mundo quão agradável é o que Deus almeja para nossas vidas. Portanto, que possamos com convicção, em nossas orações, declarar confiantemente: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Salmo 40, versículo de número 8. Mas além disso, a vontade de Deus, além de ser boa, além de ser perfeita, ela também é, aliás, além de ser agradável, ela também é perfeita. Muitas vezes encontramos coisas aparentemente perfeitas, mas ao olharmos com maior critério ou cuidado, veremos que possuem falhas, e muitas falhas. Outro grande erro cometido por nós é a inclinação em apontar defeitos nos planos do Senhor. Precisamos estar atentos para isso, pois através de uma vida de oração, percebemos clara, nitidamente, que os planos de Deus, eles são perfeitos, e assim conseguiremos com paciência e longanimidade vivê-los com alegria e satisfação. Abraão viveu grandes desafios e passou por muitas dificuldades e provações. Porém, através de uma rotina de oração e busca pela direção divina, pôde celebrar as conquistas e vivenciar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em sua vida. Que Deus nos guarde sofrendo, chorando, mesmo na dificuldade, mas continuemos em oração, buscando a vontade de Deus para a nossa vida, porque desfrutaremos da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E assim, nós concluímos esta lição dizendo que a oração deve ser uma prática constante em nossas vidas, pois ela é o segredo para uma caminhada vitoriosa. Através da oração alcançamos a paciência e a longanimidade, necessárias em tempos tão difíceis. Assim como nos dias de Abraão, os desafios de Sodoma e Gomorra assolam a humanidade nos dias de hoje. Mas guiados pelo Espírito venceremos sempre. Portanto, busquemos através de uma vida constante de oração a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito obrigado. Deus te abençoe. Finalizamos esta lição, mas já marcamos o nosso próximo encontro, lição de número 3. Moisés, um líder de oração. De todo o coração,
Muito obrigado, Deus te abençoe, a paz do Senhor e até a próxima.